e diz para um dos filhos: traga mais. E ele diz: mãe, levanta a cabeça aí. E ela levanta e vê todas as vasilhas cheias. Mas ainda tem azeite, mãe. Mas não tem mais vasilhas. Eu imagino, se ao invés de encher a sala, eles tivessem enchido todos os cômodos daquela casa, o azeite iria continuar brotando, porque o Espírito Santo, o qual é símbolo desse azeite, sempre vai continuar brotando enquanto tiver fé. Não importa o tamanho da prova, temos que continuar confiando no Senhor. O tamanho da bênção é proporcional ao tamanho da fé que nós temos em Deus. E olha o que acontece, ela olha e diz: mas tem que ter mais vasilha. Não tem mais vasilha. E diz a Bíblia que somente nesse instante o azeite parou. Ela voltou correndo para o profeta, contou o que aconteceu, e o profeta disse assim: agora vá, venda o azeite, pague a sua dívida e ainda ganhou a aposentadoria, tá? Porque quando Deus abençoa, ele abençoa assim, é de bocado. Agora vá, venda, pague a sua dívida e viva com o resto que sobra. Amigos, Deus é Deus e Ele nunca fala. Eu vou encerrar com uma história, para que você entenda, para que você compreenda que você serve a um Deus poderoso. Eu recebi uma carta, e essa carta me fez ir até uma loja do supermercado Carrefour, no Rio de Janeiro. O título da carta, escrita por uma irmã da nossa igreja, era assim: é muita bênção para não ser contada. E eu gosto de contar essa história para que você compreenda que o mesmo Deus que agiu no passado está à disposição para agir na sua vida hoje. Amém. Ela me dizia na carta: pastor, eu sempre fui uma serva fiel. A partir do primeiro momento, quando o escritor bíblico começou a me ensinar as lições, tudo que ele me ensinava na mesma hora eu aplicava. Na mesma hora eu queria seguir, eu tinha ansiedade por seguir a palavra do Senhor, e agora era a minha oportunidade, era a minha vez. O meu marido veio junto comigo para a igreja, os meus 2 filhos menores começaram a ir para a divisão dos infantis, e durante bons anos nós servimos a igreja com muita alegria, com muita felicidade. Os meus filhos servindo a Deus, e meu marido servindo como diácono, eu como diaconisa, e os primeiros anos de fé foram anos especiais para a gente. Mas, disse ela, as provações começaram, como é comum na vida humana. E para desespero da minha família, ela dizia, o meu marido, um homem já de idade avançada, perdeu o emprego. No corte seletivo, ele perdeu o emprego. E agora começou a bater as portas para ver se arrumava emprego, mas era um homem de idade avançada e não conseguia. No primeiro momento, os irmãos começaram a dar algumas cestas básicas para nos sustentar, mas depois já não tínhamos mais. Começamos a tomar dinheiro emprestado, ela dizia, e as pessoas depois começaram a nos cobrar, e nós estávamos com vergonha porque não sabíamos o que fazer. E ela disse, pastor, no domingo à noite eu estava sentada na soleira da porta de casa, vendo o pôr do sol detrás da montanha, orando e chorando a Deus e dizendo, Deus, aonde tu estás que não escuta a minha oração? Eu sei, Senhor, que tu escutas, eu sei que tu estás aí, que não nos abandonou, mas meu marido já está completando 1 ano e 2 meses sem emprego. Eu estou com vergonha, ela dizia, não sei mais o que fazer, não sei mais para onde ir. Por favor, Senhor, responde a minha oração. E ela disse, pastor, para piorar a situação, no momento em que eu estava orando, um dos meus filhos menores bateu no meu ombro e disse assim, mãe, eu estou com fome. Ela entrou em casa, abriu as latas de mantimento, somente na última delas havia o equivalente a um copo de açúcar e não havia mais nada em casa. E ela disse, pastor, para partir o meu coração, eu coloquei 2 copos de água, uma colher de açúcar em cada um deles, dei para os meus 2 filhos e disse, vão dormir porque isso é o que Deus tem para vocês hoje. Os meninos foram deitar e ela voltou para a soleira da porta, orando e chorando, dizendo, Deus, não é possível que o Senhor nos abandonou. O Senhor não abandona os seus filhos, e a minha família sempre foi fiel a ti, o Senhor tem que ser fiel para com a minha família. E ela disse, pastor, enquanto eu orava e chorava, eu ouvi uma voz, e a voz dizia assim, vá para a igreja hoje, era domingo à noite. E ela disse, pastor, eu comecei a discutir com a voz, dizendo assim, eu não vou para a igreja, eu estou devendo a muita gente, eu não tenho como pagar, eu não tenho nem dinheiro para ir até lá, de ônibus, são 3 quarteirões. Mas a voz não discutia com ela, a voz só dizia assim, vá para a igreja hoje. E ela disse, pastor, a voz foi tão insistente que eu decidi. Levantei, pedi que meu marido cuidasse das crianças, me investi, mas eu fiz um pacto com Deus. Eu disse para ele, Deus, eu vou caminhar até a igreja, mas eu vou chegar lá, na hora que o pregador começar a
fiz exatamente assim. No momento em que eu cheguei na igreja, foi o exato momento quando um jovem começou a pregar. A igreja estava cheia, mas parecia que ele pregava somente para mim, ela dizia. E ele abriu a Bíblia na carta aos Romanos e disse assim, ó, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Ele foi para a carta aos Filipenses e disse que Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades segundo a sua santa e gloriosa riqueza em Cristo Jesus. E ela disse, pastor, cada verso que aquele jovem lia preenchia o meu coração. Parecia que ele estava falando única e exclusivamente para mim. E ela disse, eu saí dali da igreja com fome ainda, é bem verdade, mas com o coração cheio, porque eu sabia que Deus tinha falado ao meu coração. Ela voltou para casa, foi dormir, e na segunda-feira de manhã, bem cedo, quando o marido se levantou, ela já estava pronta, arrumada. O marido olhou para ela e disse assim, mulher, você está indo para onde? Ela disse, eu estou indo lá no supermercado Carrefour fazer compras. E ele disse, você endoidou, você foi para a igreja ontem tomar dinheiro emprestado de novo. A gente não tem como pagar. Não, eu não tomei dinheiro emprestado de ninguém. Eu cheguei, na hora que o pregador começou, saí, ninguém nem me viu, eu vim embora. E o que você vai fazer lá? Alguém vai lá pagar as compras para a gente? E ela disse, não, sabe o que acontece? Eu estava sentado aqui na soleira da porta, Deus me mandou ir para a igreja e Ele falou no meu coração através do pregador. Quando eu voltei, eu estava dormindo essa noite e um anjo me disse algo muito especial. Ele disse assim, ó, vá no supermercado Carrefour fazer compras. E quando Deus manda, ela disse, eu não questiono, eu vou e faço. E ele disse, mulher, não faz isso não. Você está ficando meio avariada assim por causa da fome, mas eu vou dar um jeito. Eu vou fazer um bico, eu vou resolver. Mas você está deixando passar a maior vergonha lá. Ela disse, não. Eu preciso fazer o que Deus manda, porque quando eu sempre fiz o que Ele sempre mandou. E eu sei que foi Deus que falou comigo. E quer saber? Se você quiser ficar aí, fique, porque eu estou indo. Eram 5 quarteirões até chegar no supermercado, na loja da Minicô. E ele disse, não, espera aí, eu vou lá com você, porque pelo menos na hora de te prender, eu digo, não, ela está meio maluca assim, mas é minha mulher. E começou a caminhar com ela até a loja do supermercado da Minicô. E ela disse, pastor, antes de entrar na loja, sabe quem eu encontrei? Um jovem que pregou no domingo à noite. O jovem era conhecedor da situação da irmã, dos seus problemas, da dificuldade do emprego do marido dela. Abriu o sorriso e disse, ó irmã, bom dia, que coisa boa, vai fazer compras? E ela disse, vou fazer compras. Abriu o sorriso de um canto ao outro, vou fazer compras. O marido baixou a cabeça, meio sem graça, tentando sair da situação. E ela disse, que ótimo, seu marido já resolveu os problemas, já arrumou emprego? Ela disse, não, fez aniversário ontem, quantos 2 meses de desempregado? Mas, espera aí, mano, e como é que você vai fazer as compras? Alguém vem aqui pagar suas compras? Ela contou toda a história. Meu jovem, ontem Deus te usou poderosamente. E falou ao meu coração através de você, e eu voltei para casa, e em sonhos ele me disse que era para eu vir aqui fazer compras. E quando Deus manda, eu não questiono, eu vou e faço. E fazer o que Deus mandou. E ele disse, irmão, peraí, eu não falei isso na pregação, não. Se a senhora está pensando que foi eu que mandei a senhora vir, eu não mandei, não. E ela disse, você não está entendendo, meu jovem. Foi Deus através de você, não foi você. Não, mas espera aí, aí o marido já entrou, né? Tá vendo? É tudo da sua cabeça. Ele está dizendo que não falou isso. Então vamos embora. E ela disse, não, vocês não estão entendendo. Foi Deus que falou comigo. E quando Deus manda, eu não questiono. Eu vou e faço. Quer saber? Fiquem por aí, porque eu estou indo fazer o que Deus mandou. E ele falou, não, Deus supermercado. O marido olhou para o rapaz e disse, sabendo que esse marido tem que sofrer, eu vou junto com ela. E o rapaz disse, eu também vou, porque o que vai acontecer? O curioso nem era a mulher, né? E entraram os dois. E ela disse, pastor, para o meu desespero, os carrinhos daquele supermercado não são aqueles carrinhos menores, são os carrinhos grandes já na casa. E ela disse que pegou o carrinho e começou. Ela disse, pastor, eu não tinha uma lista na mão, mas na minha mente, no meu coração de mãe, estavam todas as necessidades da minha família. E ela começou. Feijão, açúcar, macarrão. Enchi, ela disse, o primeiro carrinho. Olhei para os 2 marmanjos andando atrás de mim e disse para o meu marido, olha, a Bíblia diz que o marido vai ajudar a mulher, então empurra esse carrinho aqui que está apertado que eu vou pegar outro. E ela pegou outro. E continuou, biscoito, leite, encheu o segundo carrinho, olhou para o jovem e disse, você quer fazer compras? E ela disse, eu estou aqui com o seu marido aqui, então faz o seguinte, a Bíblia também diz que o irmão tem que ajudar a irmã. Empurra aqui esse daqui também, porque eu vou pegar outro. E ela pegou o terceiro carrinho. E ela disse, Deus, só mais um pouquinho. E encheu até a metade do terceiro carrinho. Respirou fundo e disse, agora vamos para aquilo. A loja que ela me indicou, irmãos, tem 21 caixas.
E ela disse, pastor, naquele dia todos os 21 caixas estavam funcionando. O marido dela deu logo uma sugestão. Mulher, faz o seguinte: você vai lá para a caixa número 21, aquele lá está no canto da parede. Porque quando você passar vergonha e ficar, ninguém vai saber o que está acontecendo, você passa vergonha sozinho. Ela disse, não, eu vou para a caixa número 7. Não, vai não, vou, não vai não, vou. Mas por que a caixa número 7? Mulher, dá uma olhada. E ela disse, pastor, quando Deus quer derramar uma grande bênção, Ele nos leva até o limite da prova. Sabe por quê? Porque eu olhei para as 21 filas e a maior delas era do caixa número 7. O marido disse para ela, pronto, agora além de doida da burra, vai para a fila maior. Tem aquela ali que está pequenininha, vai para ela. Não, eu vou para o número 7. Mas por que esse negócio com o número 7? Porque no sonho o anjo disse que era para eu vir fazer as compras e passar no caixa número 7. E quando Deus manda, eu não questiono, é no 7. Ele não tiveram o que fazer. E ela disse, pastor, eu percebi. Os dois vieram, colocaram os carrinhos na fila, e na hora que chegou perto do carro, os dois saíram de fininho, para ninguém perceber que eles estavam dormindo. E ficaram de longe. E a moça do caixa começou. Registrou o conteúdo do primeiro carrinho, do segundo carrinho, e na metade do terceiro ela fez aquela pergunta de sempre. A senhora vai pagar como? Com cartão, dinheiro ou cheque? E ela disse, pastor, as pernas dele não estão tremendo, a mão deu para suar. Eu olhei para a moça e não veio outra coisa na cabeça. Eu só disse para ela, Jesus Cristo. A moça tentando serenidade, ela disse, não, a senhora não entendeu o que eu perguntei. Eu perguntei como a senhora vai pagar essas compras aqui. Essas aqui que eu estou registrando. O dinheiro, no cartão ou com cheque. Ela disse, minha jovem, você que não entendeu. Eu falei, Jesus Cristo. A moça do caixa não sabia o que fazer. Apertou o botão, a luz do caixa acendeu. E ela disse, pastor, eu vi quando dois homens, que deveriam serem fiscais, viram a luz acesa e começaram a vir para saber o que é que estava acontecendo. E eu disse, ela disse, fez uma oração e disse, Deus, eu estou aqui por um simples motivo. Sempre confio em Ti. Não pedi para estar aqui. Passamos dificuldades e necessidades, é bem verdade. Mas sempre fiz aquilo que era vontade Sua. E agora eu estou fazendo o mesmo. Então, por favor, não permita que eu passe vergonha. Não permita, Senhor, que eu fale. Eu estou aqui para cumprir aquilo que Tu mandaste, aquilo que Tu me disse. Então, faça alguma coisa agora, mas faça logo antes que eu seja presa. Bom, e ela disse que viu os rapazes passando pelo caixa número 1, caixa número 2, 3, 4. Quando chegou no 5, ela pensou assim, agora não dá mais tempo, Senhor. Agora, na pior das hipóteses, eu vou passar uma grande vergonha. Mas no momento que os rapazes chegaram no caixa número 7, e a moça do caixa foi tentar sair, se desvencilhar do caixa, para responder aos rapazes e conversar com eles acerca do que estava acontecendo, ela disse que alguém começou a falar no sistema de som do supermercado. E ela brincava comigo dizendo, pastor, a voz era cheia, a voz era melodiosa. E ela brincava dizendo assim, Cid Moreira perdia longe, pastor. E a voz dizia o seguinte, essa loja do supermercado Carrefour está completando 7 anos de existência deste lugar. E como parte das promoções e a lâmpada de aniversário, aquele que estiver registrando nesse exato momento as suas compras no caixa número 7, acaba de ganhá-las inteiramente igual. Irmãos, eu tinha que ir naquele lugar. Sabe por quê? Porque nós estamos muito acostumados a abrir a Bíblia e ouvir acerca daquilo que Jesus foi capaz de fazer no passado. Nós abrimos a Bíblia e ouvimos aquilo que Deus foi capaz de fazer em tanto tempo distante. E muitas vezes olhamos para Deus como se todo o poder estivesse tão distante de nós. E eu não estou falando de um poder que foi manifesto em Jericó. Eu tinha que ir naquele lugar porque eu não estava falando de um poder que aconteceu em tanto tempo atrás, mas porque a minha Bíblia diz assim, ó, que o meu Deus é o mesmo ontem, hoje, sabe até quando Ele será Deus?
mesclados, revestidos de uma falsa ética, que já não confiamos em Deus como deveríamos, que já não confiamos ao ponto de um mar fechado, ainda assim, continuarmos caminhando rumo a Ele. Já não cremos mais ao vermos as muralhas se erguerem. Ora, ninguém vence uma batalha quebrando câmbaros e tocando trombetas, só o poder de Deus. O mesmo Deus que atuou no passado, irmãos, é o Deus que está disposto a atuar na nossa vida hoje. Amém. Não tem fundo do poço para Ele. Não tem distância que Ele não consiga percorrer. E quando Ele decide fazer, e quando Ele decide abençoar, Ele coloca o seu nardo precioso nos vasos que são vasos que confiam no Senhor. Eu temo que muitos milagres não aconteçam hoje no nosso meio, porque nós não confiamos nele como deveríamos confiar. Quando as provas vêm, quando as dificuldades batem, nós queremos ir embora. Nós queremos desesperar, nós queremos abrir mão. Não é hora de desistir. Precisamos continuar perseverando no Senhor. A nossa redenção está próxima. Não é hora de titubear. Mas pastor, está machucando. Continue. Persevere. Mas pastor, está doendo. Persevere. Precisamos de crentes que, a semelhança de Jó, tenham a coragem de bater no peito e dizer: ainda que Ele me bate, eu continuarei servindo ao Senhor. Amém. O Senhor não está alheio aos seus problemas e meus amigos. O Senhor não está de ouvidos fechados para a sua dor, para a sua doença. E o Deus, que é o Deus dos impossíveis, sempre, absolutamente sempre, vai agir na nossa vida. Amém. Não esqueça, no tempo dele, da forma dele, na hora dele. Que você e eu, que nós, estejamos dispostos a aceitar as dádivas do Senhor, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, porque Ele é soberano. Ele é Deus e Ele nunca, absolutamente nunca falhará para comigo e para você. Amém. Saia desse lugar hoje, certo de que Deus continua ouvindo a sua oração. Saia desse lugar hoje, certo de que Deus sempre derramará milagres sobre aqueles que confiam no Senhor. Vamos cantar agora e depois vamos orar. Eu quero fazer uma oração de consagração com vocês, clamando a Deus para que os milagres que você precisa aconteçam para a glória de Cristo. Amém.